Olá, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Meu nome é Renata, eu sou artista plástica de formação e eu estou aqui para ensinar vocês pinturas com técnicas mistas, pintura a óleo, todas inspiradas nas escrituras sagradas. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Olá, sejam bem-vindos aqui. Eu começo com o desenho do vaso. O vaso sem muitas medidas, um vaso mais solto, com linhas mais soltas, um esboço mais rápido, sem tantas medições e sem luz e sem sombra, só as linhas principais mesmo. Aqui eu estou usando uma lapiseira com grafite 052B, um grafite mais macio e um grafite bem fino. Por que fino? Porque a minha preferência é com os traços mais fininhos. Porque o objetivo aqui não é o desenho do vaso em si, não é luz, nem sombra, nem mostrar técnicas, mas e sim o que vem depois. Tá. Ó, podem ver que um pouquinho o lado direito não tá igual ao lado esquerdo, mas depois isso tudo vai se ajeitar e vai tomar forma. Isso é para mostrar Isso é para mostrar que muitas pessoas têm medo de pintar, mas não sabem desenhar. Então, é para as pessoas que quiserem fazer arte não terem medo do desenho. Não que desenho não seja importante, mas não, para este caso aqui, ele são só linhas principais mesmo. E aí eu peguei uma massa corrida, massa acrílica, essa mesmo que a gente passa em parede para nivelar, essa mesmo. Eu estou passando com pincel, um pincel de cerda grossa. Por que de cerda grossa? Para ele ficar em relevo, para dar essas ranhuras, esses relevinhos aí. Então, dando o formato de todo o vaso. Todo vaso tem uma camada bem espessa. Isso tudo eu estou fazendo sobre papel, tá? Um papel de gramatura 300, tá? É um papel mais grossinho. Agora eu ajeito com outro pincel com cerdas mais finas para ficar um relevo mais delicado. E a boca do vaso eu deixo em relevo, tá? E agora eu vou passando uma tinta azul, tinta acrílica azul turquesa, tudo na horizontal. Passando com um pincel mais fino. Ela toda na horizontal e deixando algumas falhas. Por que que eu tô deixando algumas falhas em branco? Porque eu vou acrescentar uma nova cor aí para combinar com esse azul turquesa. Tô usando um pincel bem macio, tá? Passando contorno em todo o vaso. E agora eu vou usar uma cor laranja, tinta acrílica laranja também, mas levemente diluída na água para dar uma leve transparência. Uma transparência com azul, azul turquesa e laranja. Por que azul turquesa e laranja? Porque eu me agrado muito dessa combinação de cores, porque elas estão opostas no disco de cores. O que é um disco de cores? É um disco que a gente consegue escolher cores e dar harmonia entre elas. Ó, eu escolhi o azul turquesa e o amarelo, o laranja. O amarelo ocre e o laranja, que estão dentro da família das cores quentes, que estão ligadas às cores complementares do azul. E agora eu pego uma espátula de metal e espalho na horizontal também tinta acrílica ocre,
sempre na horizontal, para dar um efeito. Vocês vão entender mais adiante como é que vai ficar. Eu virei o papel assim para ficar com mais mobilidade para eu pintar. Agora com um lápis de cor aquarelável amarelo, para dar um pouco mais de luminosidade. Em algumas partes até ficou verde, né? A cor secundária. Agora com pincel fino, eu peguei a tinta cobre, tinta aquarelável cobre, e tô fazendo tipo uns tijolinhos aí, como se tivesse uns tijolinhos atrás. Podem ver que os tijolinhos também não estão retos, eu não usei régua, estão um pouco tortinhos, porque é a mão livre. E o pincel é bem fininho mesmo, pincel filete que chama, macio. E pode ver que na intersecção, nas junções dos traços na vertical, tem uns pinguinhos. Eu tô fazendo uns pinguinhos ali com mais quantidade de tinta cobre. Por quê? Porque vai ficar um efeito bem interessante depois que eu vou fazer secar essa aquarela com um secador de cabelo, e essas tintas irão abrir e virar respingos, respingos de tintas. Eles vão abrir e dar um efeito bem legal, bem interessante. Ó, a tinta seca bem mais rápido com o secador de cabelo. E agora eu com a massa acrílica seca previamente, né? Eu tô passando uma tinta marrom avermelhada chamado vermelho óxido transparente. Ele parece um laranja. Por quê? Porque eu dei um pouco, eu diluí um pouco essa tinta, e agora eu tô reforçando com ela mais espessa nas bordas do vaso. Por que nas bordas? Para dar um efeito de arredondamento aí. Um pouco mais escuro debaixo da boca do vaso, que é levemente curvado para dentro, né? Então, com a sombra, a gente consegue esse efeito. E no meio, eu tô tirando um pouco de tinta com o pincel molhado na água e passando o papel para tirar um pouco da tinta e dar esse efeito de arredondamento, de luz e de sombra, reforçando um pouco a tinta nas bordas, tinta azul, a tinta aquarelável azul. Eu tô Então, bora lá, bora lá. Eu senti a necessidade de colocar, ó. Arte é assim, né, gente? A gente tem uma ideia na cabeça e vai executando, 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 e são camadas em cima de camadas e camadas. Às vezes a gente tem necessidade de uma outra cor que também não estava planejado. Arte é assim, até ficar harmonioso aos nossos olhos, a gente vai modelando, vai moldando, vai mudando até chegar ao resultado que a gente se agrada. A arte é assim. Então, eu achei a necessidade de um pouco de luz. Luz sempre é bom, né? Luz sempre é bom. Que haja luz, assim como Deus disse, né?
reforçando aqui, então, reforçando um pouco do laranja. O laranja, para dar uma harmonizada maior. E deixar o cobre em segundo plano. Então, agora eu vou pegar uma caneta da Staedtler, é a marca, né? Ela é bem fininha, tá? É na cor marrom. Então, eu tô desenhando a representação de rachaduras, de trincas no vaso, porque nas escrituras nós somos comparados a vasos. Por quê? Como assim? Os vasos de barro são moldados, né, conforme o escultor quer. Então, os cristãos são moldados conforme Deus quer. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós, pessoas humanas, temos defeitos, temos traumas, temos pecados, iniquidades, nós somos cheios de defeitos. Então, quando a gente vai para Deus, Deus, através do Espírito Santo, ele vai nos moldando e vai cuidando das nossas rachaduras, das nossas feridas, vai cuidando das nossas emoções. Ele cuida de nós, assim como os vasos são modelados, entendeu? Porque no início, lá em Gênesis, Deus diz que nós somos feitos do barro. Então, por isso essa referência do vaso. Nós somos os vasos criados e usados por Deus, conforme a vontade do Pai. Então, por isso, alguns são tortos, alguns são quebrados, alguns são rachados, alguns são moldados de formas diferentes um dos outros. Por isso, nós somos representados como vasos. E por isso que eu vou trazer uma série de vasos diferentes aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Essa partezinha, a camadinha da massa acrílica ainda estava um pouco úmida, por isso que não pegou a caneta e eu tô passando o pincel filete agora com a tinta marrom para dar continuidade das rachaduras, como se fosse uma rachadura um pouco maior. Mais rachaduras, as trincas. Espero que vocês tenham gostado de mostrar todo o processo da pintura desse quadro, desse vaso.
Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilha, me ajuda no canal e sejam todos bem-vindos. Até a próxima. Tchau, tchau.